Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Hoje vamos conversar um pouco sobre uma situação alarmante que tem tirado o sono de muitos aposentados e pensionistas do INSS. O descredenciamento de instituições financeiras como a Crefisa e o Agibank. E o que isso significa para os seus empréstimos consignados. Nós vamos detalhar como o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, suspendeu o contrato com a Crefisa, o Agibank e vários outros bancos por causa de uma avalanche de denúncias de práticas abusivas. E mais importante, vou te mostrar uma informação crucial que os bancos não querem que você saiba sobre o cartão de crédito consignado, o famoso RMC, que pode estar consumindo sua aposentadoria silenciosamente. E como é possível, em muitos casos, não apenas cancelar essa dívida, mas receber de volta em dobro tudo o que foi pago indevidamente, com juros e correção monetária. Fique atento, pois a informação que vamos compartilhar pode mudar completamente a sua situação financeira. Se você tem ou já teve empréstimos com algum desses bancos, ou se conhece alguém que está passando por isso, peço que comente aqui embaixo a sua história ou a sua dúvida. Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários para ajudar a nossa comunidade a se fortalecer e a lutar contra essas injustiças. A sua experiência pode ser a mesma de milhares de outras pessoas. A notícia que abalou o mercado de crédito consignado foi a decisão do INSS de suspender o acordo de cooperação técnica que mantinha com diversas instituições financeiras. Essa medida drástica não foi tomada por acaso. Ela é o resultado de um rigoroso processo administrativo que investigou e comprovou um volume gigantesco de irregularidades que vinham lesando os beneficiários da Previdência Social. A Crefisa e o Agibank são os nomes mais conhecidos, mas a lista é bem maior e inclui outras instituições que também foram afastadas. Entre elas estão a CDC Sociedade de Crédito Direto, a HBI Sociedade de Crédito Direto, o Banco Seguro S.A., a Via Certa Financiadora, a Casa do Crédito, a Valor Sociedade de Crédito Direto, o Banco do Nordeste do Brasil e o Banco Industrial do Brasil. Todos eles, a partir da decisão, foram proibidos de oferecer novos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Mas o que levou a essa atitude sem precedentes por parte do INSS? A resposta está nas milhares de reclamações que se acumulavam nos órgãos de defesa do consumidor, no Banco Central e na própria Justiça. As denúncias variavam, mas seguiam um padrão assustador de desrespeito e exploração. Estamos falando de empréstimos que apareciam na conta de beneficiários que nunca os solicitaram, descontos em folha de pagamento não autorizados, taxas de juros absurdamente abusivas que superavam em muito a média do mercado, e a prática ilegal da venda casada. A venda casada, para que fique bem claro, acontece quando o banco condiciona a liberação do seu empréstimo à contratação de outro produto que você não quer nem precisa, como um seguro de vida, um título de capitalização ou até mesmo um cartão de crédito. Essa prática é expressamente proibida pelo artigo 39, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor, mas infelizmente ainda é muito comum. A Crefisa, por exemplo, se tornou um gigante financeiro, emprestando dinheiro para negativados a juros altíssimos e acumulou uma fortuna. Mas junto com ela, também acumulou um número impressionante de processos judiciais por essas exatas práticas. Agora, a grande questão que fica é: se eu já tenho um contrato de empréstimo consignado com um desses bancos que foi suspenso, o que acontece com a minha dívida? Eu ainda preciso continuar pagando? A resposta direta é sim. Os contratos que já estavam em andamento antes da suspensão continuam válidos e os descontos em seu benefício continuarão a acontecer normalmente. A decisão do INSS impede apenas a celebração de novos contratos. No entanto, é exatamente aqui que mora o perigo e onde você precisa ter a máxima atenção. O fato de esses bancos terem sido punidos por práticas ilegais é um sinal de alerta gigantesco para que você revise imediatamente todos os seus contratos. O primeiro passo é acessar o portal Meu INSS e solicitar o seu extrato de empréstimos consignados, também conhecido como IHSN. Esse documento é o seu maior aliado,
pois ele mostra em detalhes todos os empréstimos que estão ou já estiveram vinculados ao seu benefício. Ao analisar o seu extrato, você precisa procurar por sinais de fraude ou abuso. Verifique se existem contratos que você não reconhece. Isso é mais comum do que se imagina. Muitas vezes, os bancos realizavam renovações automáticas e ilegais dos seus empréstimos. Funciona assim. Você estava perto de quitar o seu empréstimo, faltando poucas parcelas e, de repente, o banco, sem a sua autorização expressa, refinanciava a sua dívida, liberava um pequeno valor na sua conta, chamado de troco, e estendia o prazo de pagamento por mais 84 meses. Com isso, você entrava em um ciclo de endividamento sem fim, acreditando que nunca conseguiria terminar de pagar. Muitos aposentados e pensionistas olhavam para os seus extratos e pensavam que a dívida era interminável. E a verdade é que, por conta dessas renovações fraudulentas, eles tinham razão. Os bancos agiam de má fé para manter os clientes presos a eles. E dentro desse universo de abusos, existe uma praga, uma verdadeira maldição financeira que tem destruído a vida de milhões de brasileiros. A reserva de margem consignável, o RMC, e a reserva de cartão consignado, o RCC. Muitos beneficiários acreditam que contrataram um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo para acabar. No entanto, o que o banco fez foi empurrar um cartão de crédito consignado. O valor que você solicitou foi liberado como um saque no limite desse cartão. E as parcelas que são descontadas mensalmente do seu benefício são, na verdade, apenas o pagamento mínimo da fatura. O problema é que o pagamento mínimo, na maioria das vezes, cobre apenas os juros e os encargos, fazendo com que o saldo devedor principal quase não diminua. Você paga e a dívida parece nunca ter fim. É uma bola de neve de juros sobre juros, uma dívida impagável. E o pior, muitas vezes, o aposentado nem sequer recebe o cartão físico em casa. Ou seja, ele nem sabe que possui um cartão de crédito em seu nome. Ele acredita ter um empréstimo, mas na realidade possui uma dívida de cartão com juros rotativos, que são os mais altos do mercado. Se você identificar no seu extrato de empréstimos a sigla RMC ou RCC ou a descrição Empréstimo sobre a RMC, é quase certeza que você foi vítima dessa prática abusiva. A Justiça brasileira, em inúmeras decisões, já considerou essa prática ilegal quando o consumidor não foi informado de forma clara e inequívoca sobre a natureza do contrato que estava assinando. Os tribunais entendem que, se a sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional e o banco, sem o seu consentimento explícito, te empurrou um cartão de crédito consignado, o contrato é nulo. Nesses casos, é possível entrar com uma ação judicial para pedir a conversão da dívida de cartão de crédito para um empréstimo consignado comum, com aplicação de juros muito menores, a limitação dos descontos ao seu benefício, a devolução de todos os valores que foram pagos a mais e, em muitos casos, uma indenização por danos morais. E tem mais! O Código de Defesa do Consumidor, em seu parágrafo único do artigo 42, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. Isso significa que você pode receber de volta, em dobro, todo o dinheiro que o banco te tirou de forma indevida. Então, o que você deve fazer agora, de forma prática? O primeiro passo, como já dissemos, é pegar o seu extrato detalhado de empréstimos no Meu INSS. Com o extrato em mãos, identifique todos os contratos ativos e verifique as datas, os valores e os prazos. Se encontrar algo que não reconhece, uma renovação que não autorizou ou a presença do RMC ou RCC, o passo seguinte é documentar tudo. Reúna todos os contratos que tiver, os extratos bancários que mostrem os descontos e qualquer outro documento relevante. Em seguida, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, do banco em questão. Anote o dia, a hora e o número de protocolo de todas as ligações.
Se o saque não resolver, o próximo passo é a ouvidoria do banco, que é a instância superior. Se ainda assim o problema persistir, você deve registrar uma reclamação formal na plataforma consumidor.gov.br, que é um serviço público e monitorado pelos PROCONs, e também no Banco Central do Brasil. Essas reclamações geram um registro oficial da sua insatisfação e pressionam o banco a encontrar uma solução. Se nada disso funcionar, o caminho é buscar o auxílio de um advogado especialista em direito do consumidor e direito bancário para ingressar com uma ação judicial e garantir os seus direitos. Agora vamos falar de um outro problema grave que essa situação gerou. Com a suspensão desses bancos, o que acontece se um aposentado que recebe seu benefício através da Crefisa ou do Agibank precisar de um novo empréstimo consignado? Ele não poderá mais contratar com o banco que gerencia sua folha de pagamento. A solução, nesse caso, seria transferir o recebimento do seu benefício para outra instituição financeira da sua confiança. Esse é um direito seu, garantido por lei, e o processo é chamado de portabilidade de benefício. Você pode solicitar essa mudança diretamente no aplicativo ou site Meu INSS ou em uma agência da Previdência Social. O problema, e aqui está uma armadilha terrível, é que ao fazer a portabilidade do seu benefício para um novo banco, o INSS, por uma norma de segurança, bloqueia o seu benefício para a contratação de novos empréstimos por um período de 60 dias. Vejam a gravidade disso. O aposentado, que já foi vítima de um banco fraudulento, decide se libertar e ir para uma instituição mais segura. Mas como punição, ele fica impedido de contratar crédito por 2 meses, mesmo que esteja enfrentando uma emergência médica ou uma dificuldade financeira inesperada. É uma situação revoltante, que aprisiona o beneficiário justamente quando ele mais precisa de liberdade e autonomia. Essa regra, que supostamente existe para proteger contra fraudes, acaba penalizando a vítima mais uma vez. É como se dissessem: você está saindo de uma prisão, mas antes de ser livre, terá que ficar em uma cela de segurança por 60 dias. Isso é inaceitável e demonstra uma profunda falta de sensibilidade com a realidade dos aposentados e pensionistas do Brasil. E a situação pode ficar ainda pior. Existe a possibilidade de o INSS realizar um novo leilão para vender a folha de pagamento que antes pertencia a esses bancos suspensos. Funciona assim: grandes bancos disputam entre si o direito de administrar as contas e os pagamentos de um grande volume de beneficiários. O banco que oferecer o maior lance ao governo ganha o contrato. Se isso acontecer, o que é muito provável, você, aposentado ou pensionista, que recebia pela Crefisa, por exemplo, poderá ser obrigado a ter seu pagamento transferido automaticamente para o banco que vencer o leilão. Você não terá o direito de escolher. Simplesmente será comunicado que a partir de determinada data, seu dinheiro cairá na conta de um banco X, que você talvez nem conheça, que talvez nem tenha agência na sua cidade, te forçando a se deslocar e a gastar mais dinheiro para ter acesso ao seu próprio salário. E o ponto mais perigoso desse leilão é a pressão que o novo banco poderá exercer sobre você. Ao se tornar o detentor da sua folha de pagamento, esse banco terá acesso privilegiado às suas informações financeiras e à sua margem consignável. É muito provável que você comece a receber uma enxurrada de ligações e ofertas de gerentes e correspondentes bancários tentando te empurrar novos empréstimos, cartões e outros produtos. Eles vão usar o argumento de que, por ser o seu novo banco, eles têm as melhores condições. Isso cria um ambiente de coação, onde o aposentado se sente pressionado e, muitas vezes, acaba cedendo e contratando produtos que não precisa, reiniciando o ciclo de endividamento. É fundamental deixar uma coisa muito clara aqui.
Mesmo que sua folha de pagamento seja transferida para um novo banco contra a sua vontade, ninguém, absolutamente ninguém, pode obrigar você a contratar um empréstimo. O contrato de empréstimo é um ato de vontade. Você só assina se quiser. Não aceite pressão. Não se sinta obrigado a nada. O seu salário é seu e a decisão de contratar ou não um crédito é exclusivamente sua. O que estamos vivendo é um reflexo de um sistema que, por muito tempo, tratou os aposentados e pensionistas não como cidadãos de direitos, mas como uma mercadoria, um ativo financeiro a ser leiloado e vendido para o banco que pagar mais. Essa mentalidade precisa acabar. É preciso que o INSS e os órgãos de fiscalização criem mecanismos que deem mais poder de escolha e proteção ao beneficiário. Não basta apenas punir os bancos que erraram. É preciso reformar o sistema para que esses erros não se repitam. É preciso garantir que o aposentado tenha a liberdade de escolher onde quer receber seu dinheiro sem ser penalizado com bloqueios de 60 dias. É preciso proibir a venda de folhas de pagamento como se fossem gado em um leilão. O respeito e a dignidade dos nossos idosos não podem ser negociáveis. Portanto, a mensagem final é de alerta e de ação. Não seja passivo diante dessas informações. Verifique a sua situação. Analise seus extratos. Questione cada desconto. Se encontrar qualquer irregularidade, não hesite em buscar os seus direitos. Lembre-se que o conhecimento é a sua maior arma contra os abusos. E saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas estão na mesma situação, e a união e a troca de informações são fundamentais para que possamos lutar por um sistema de crédito mais justo e transparente para todos. Proteja o seu benefício, que foi conquistado com uma vida inteira de trabalho e contribuição. O seu dinheiro é sagrado e merece ser tratado com o máximo respeito.